Penteado, o programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui em fevereiro de 2014, um calor abrasador, voltando da festa de Iemanjá. Para quem é de Umbanda e Candomblé, 2 de fevereiro, um dia muito importante, né? Foi antes de ontem, né? E Odoiá, para quem for da Iemanjá. Hoje eu vou fazer um programa Diálogo Cósmico que tem a ver e não tem a ver com ufologia. Pode ter e não ter a ver com ufologia, que é sobre os temas de mistérios, né? A gente chama de mistérios fortianos, né? Que o James Ford, era um especialista em casos de horror, de monstro e tal, então tinha os casos fortianos. Coisas bizarras, tipo aquelas crianças verdes de Volpet, que saíram da caverna na Idade Média, eram 2 criancinhas verdes, e outras coisas esquisitas que não tem explicação. Um desses temas, mas que já está mais ligado à ufologia mais diretamente, de mistérios, né, é o desaparecimento de aviões, né, que a gente pode supor que os aviões são abduzidos. Pode supor bastante, isso é bastante possível de acontecer. O lugar mais famoso para esse tipo de coisa é o Triângulo das Bermudas. Desaparecimentos de navios e aviões são tão frequentes lá, assim, a centenas, né, que chega-se a se evita a região, né, ali das Bermudas, né, o Bermuda Triangle, famoso. Mesmo os americanos tão céticos e tão racionais e tudo mais, não passam no Triângulo das Bermudas. Pode alegar que porque pela má reputação os passageiros podem ficar assustados, não sei o que, superstição, né? Mas eles sabem que é mais que uma superstição, né? O professor Salvatore de Salvo, fiz alguns cursos com o professor Salvatore de Salvo quando eu era adolescente, ele foi um mestre para mim, né? Ainda uma pessoa muito competente, tá, né? Até hoje ainda atua, né? Ele falava que existia um estudo sobre o Triângulo das Bermudas, dizendo que existiam vários pontos magnéticos na Terra, né? E que eles formavam uma sequência de triângulos que faziam uma cinta em volta da Terra, né? Geográfica, de linhas, de delimitações geográficas, e que essa cinta de delimitações geográficas incluía o Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas era o mais famoso desses vários triângulos que deveriam existir, o mais forte, o mais agressivo, onde, segundo a teoria, eu não me lembro de quem ele tirou essa teoria, entendeu? É de algum estudioso sobre o Triângulo das Bermudas. O professor Salvatore está lá repassando uma teoria de outra pessoa, em que a gravidade funcionava ao contrário em determinados momentos, como uma espécie de vulcão. Assim como o magma é injetado pelo vulcão, né? Quer dizer, sai aquela lava quente, a gravidade em alguns momentos estaria vomitando, então estaria jogando esses barcos, esses aviões para fora do planeta, em órbita, né? E que isso seria uma coisa que os UFOs se valem para facilitar a sua saída do planeta, mas que, como o ser humano não sabe a que horas e em que local exato isso acontece, por um azar passa um avião ali, o avião não está preparado para voar para o espaço, ele se arrebenta lá em cima, morre todo mundo. Essa era uma teoria que o professor Salvatore encontrou. Eu não me lembro. Se alguém se lembra disso, por favor, informe onde que está esse livro, esse texto. Eu sei vagamente sobre essa história,
né? Que eu sei que era uma ideia de que se formava uma espécie de tufão que subia, entendeu? Um tufão gravitacional que subia e jogava os barcos, as coisas para cima, em vez da gravidade atrair para baixo, atraía para cima, e evidentemente o barco ou o navio o avião que fosse jetado para fora da atmosfera ia encontrar uma morte horrível, explodindo lá, se despressurizando na estratosfera e explodindo lá em cima, né? Entendeu? Outras pessoas acreditam, é mais comum se acreditar que existem bases suboceânicas, né? E que as pessoas são abduzidas por extraterrestres nessa região e levados pelos ETs, né? Mas haja... Poxa, o ET pega tanto e só ali, né? Quer dizer, pode ser também. Outra coisa que se fala muito é que a Atlântida era ali onde as Bermudas, e que algumas das máquinas radiônicas das Bermudas da Atlântida não foram propriamente desativadas, né? O cataclisma deixou algumas máquinas ainda operacionais e descontroladas, que os atlantes saberiam, por exemplo, isso é uma coisa que muita gente acredita, que os atlantes sabiam manipular a gravidade, tanto que muitos acreditam que o conhecimento de manipulação das pirâmides, levantar aquelas pedras todas, na verdade era uma coisa atlante. Tá, isso é uma hipótese que muita gente joga, né? Mas seja como for, o que se sabe com certeza é que é uma região de anomalia magnética. As bússolas piram, entendeu? Os aviões ficam desgovernados, ficam incomunicáveis e tudo mais. Existem vários outros coisas parecidas, inclusive dizem que as Ilhas Malvinas, que foram disputadas com a Inglaterra, na verdade foram disputadas porque elas tinham essa mesma característica, né, de uma certa anomalia magnética que interessava alguns cientistas ingleses estudar. Isso é um rumor, não existe confirmação disso. E existe um famoso lá no Japão que é chamado Triângulo do Diabo. O Triângulo do Diabo que fica ao sul, fica próximo lá da ilha de Okinawa, entendeu? Bem ao sul do Japão, no Mar do Pacífico, para fora, chamado Mar do Diabo, né? Além de ser uma região tempestuosa, é uma região de desaparecimentos e coisas desse tipo, né? Então não existe só um mar perigoso no mundo, existem vários, na verdade, né? E comumente eles são se atribuem a eles a forma de um triângulo. O curioso é que o Bermudas é para cima, como se fosse apontando para o norte, e o do Diabo é para o sul, como se fosse apontando para baixo. Então o cara aquele professor que o Salvatore menciona, cujo nome eu não me lembro, desenhava uma sequência de triângulos que formava como se fosse um colar, sendo que um triângulo para cima, um triângulo para baixo, um triângulo para cima, um triângulo para baixo, para cima, para baixo, fazendo uma cinta em volta do planeta Terra inteiro, né, de locais que davam anomalias magnéticas grandes, né, notoriamente mares, né, entendeu? Porque em terra não desaparece barco, então é mais difícil se existir isso em terra firme, nas Américas e tal, é menos notável. Aliás, não existe, entendeu? Isso é tipicamente uma coisa de mares. Mas existem alguns desaparecimentos que são muito misteriosos e que a gente pode atribuir bem mais diretamente a ET, algo de abdução, entendeu? Algo extraterrestre, uma coisa mais esquisita, né? Que não seria da natureza. Um caso que me foi enviado pela Roxana, que aliás ela mora no Japão, é uma amiga minha, e ela me enviou um caso interessante que eu não conhecia. Eu acho que vocês também não conhecem. Se eu não conhecia, vocês não conhecem, porque eu recebo tanta coisa todo dia, que é o voo 967. Quem conhece o caso do voo 967? Você conhece o 967 da Varig?
né? Então eu vou falar para vocês do 967. Não é um daqueles grandes acidentes, tipo que morre todo mundo, porque era um avião cargueiro, não era um avião de passageiros. Então, por exemplo, a empresa aérea, quando sobe um avião cargueiro, ela tem que dar satisfação aos parentes que são os parentes dos pilotos. Então não é uma coisa tão, como que eu vou dizer, chocante para sair na jornal e tudo mais, como por exemplo se você tem um avião comercial onde morrem civis, morrem pessoas comuns, morrem bebês, né? Então assim, é muito mais triste, é muito mais chocante, muito mais inesperado quando um avião colide, cai, aquele voo da TAM lá no oceano, entendeu? Air France, teve aquele que caiu no mar, entendeu? Aquelas coisas são tragédias mesmo realmente muito tristes. Quando um avião de carga, um avião de transporte desaparece, isso não choca tanto, parece, né? Entendeu? A queda do avião em si não chama tanta atenção da mídia. Então, assim, em 1979, né, ou seja, há 35 anos atrás, certo? Aconteceu um fenômeno muito estranho no Japão, né? Em 30 de janeiro de 1979, aliás, estaria completando 35 anos há 4 dias atrás, né? Praticamente aniversário desse sinistro, né? Que um avião da Varig, o voo 967, decolou do aeroporto de Narita, no Japão, tá? Rumo ao Rio de Janeiro, né? Um voo da Varig com escala nos Estados Unidos, né? Logo após a decolagem, o comandante Gilberto de Araújo da Silva fez contato com a torre de controle e estava tudo em ordem, quer dizer, tudo de rotina, mas 1 hora depois já do voo, não houve o segundo contato, quer dizer, o piloto fica assim, falando assim, tá tudo certo, rotina, né? E ele ficava falando, mas dessa vez ele parou de falar. E não teve assim aquele que a gente chama aqueles pedidos de socorro Mayday, aquelas coisas, né? Ele não avisou turbulência e tudo mais. E era um piloto muito experiente, entendeu? Então foi bastante estranho. 30 minutos após a decolagem de Tóquio, o avião desaparece sobre o Oceano Pacífico sem deixar pistas. Quer dizer, não é que ele cai, entendeu? Ou não é que eles avisaram uma turbulência ou um problema. Ele simplesmente para de responder, né? Apesar das intensas buscas da região, nenhum destroço, fuselagem ou corpo jamais foram encontrados. A 30 minutos do Japão, é uma região vastamente controlada, certo? Quer dizer, os japoneses são muito eficazes e você está muito perto da costa a 30 minutos, né? Quer dizer, praticamente você está no espaço aéreo do Japão e eles têm N coisas para buscar, entendeu? Se fosse num país assim meio chinfrim, meio problemático, até a gente poderia pensar, mas no Japão os caras procuram mesmo, né? A gente viu aquela história dos terremotos, né? Que eles reconstroem a estrada em 1 mês, né? Quando no Brasil leva 50 anos. Então assim, por exemplo, realmente as buscas lá são muito intensas, né? O detalhe curioso é que o comandante Gilberto era sobrevivente de um acidente ocorrido 3 anos antes. Eu estou pegando aqui, o que a Roxana me enviou é de um blog chamado Rama Vimana. Rama de Ramecita, R-A-M-A, vimana.blogspot.com.br. É interessante o caso, estou repassando.
o detalhe curioso é que o comandante Gilberto era sobrevivente de um acidente ocorrido 3 anos antes, quando foi obrigado a fazer um pouso de emergência na França, devido a um incêndio no seu avião. Quer dizer, ele enfrentou situações muito mais graves do que essa, entendeu? De uma saída de rotina. Ele fez um pouso de emergência com passageiros no aeroporto, né? Então ele não era um bobo, né? Ele saberia o que fazer, e até porque as condições do céu eram boas, estava tudo certo naquele dia. Mas naquele episódio teve mortes, morreram 123 pessoas, quer dizer, a queda do avião foi ruim. O comandante entrou para o seleto grupo de história como um dos raros comandantes a estar envolvido em duas quedas de avião. A Varig registrou aquilo como queda de avião na falta de evidência. Não se sabe se os caras morreram, não se sabe o que aconteceu com aquele avião, mas como a abdução não é uma hipótese aceita, você não pode chegar para as famílias das vítimas e falar assim: seu marido foi abduzido e não voltou, isso não tem efeito legal, então ficou sendo como como se diz, ficou sendo como queda, né? Eles vão colocar como queda porque não vai poder dizer, não existe na aviação, né, a possibilidade de você aventar uma abdução, falar assim: esse sujeito foi abduzido, por isso que ele não voltou. Não dá, né? E depois existiu outros casos, assim, esse livro, isso vem do livro do Charles Berlitz, né? Que é especializado em o livro dos fenômenos estranhos, da editora Bestseller de 88, tá? Existe um outro caso aqui que também parece esse já parece bem mais uma coisa de abdução, uma briga com ET, né? Como eu sempre falo, que eu sustento aquela coisa de que o ET não é tão meiguinho assim. O ET se defende, sim senhor, entendeu? Por exemplo, em 79, um Learjet, L-E-A-R, Jet, um Learjet, Rei Lear, né, daquele do Shakespeare, desapareceu sobre o deserto egípcio, ao sudoeste do Cairo, depois de decolar de Atenas rumo a Jeddah, quer dizer, ali no Oriente Médio. A bordo do avião estava o proprietário do aparelho, o armador libanês Ali Al-Din Al-Bakri, e Peter Saem, o sueco especialista em petróleo, Teresa Drake e 2 pilotos. O avião apareceu em diversos radares, tinha combustível suficiente para mais 4 horas de voo, estava tudo certinho. Quando foi contatado pela última vez na Torre do Cairo, não houve pedido de socorro, é a mesma história. Por exemplo, é muito estranho, o rádio de um avião é a última coisa que para, entendeu? Você muitas vezes ouve o grito das pessoas na hora de uma queda pelo rádio. Tem toda é uma coisa fundamental a manutenção do rádio de um avião, né? Quer dizer, isso é uma coisa que é muito bem checada, muito bem testada antes do avião sair, né? Ele não sai com, entendeu? Isso não pode falhar. No entanto, em fevereiro de 87, quer dizer, 8 anos depois, uma equipe de arqueólogos encontrou o avião perdido a 435 quilômetros a sudoeste do Cairo. Quer dizer, o avião tinha descido. A fuselagem estava intacta, não havia sinal de fogo, e embora uma asa estivesse a 1,5 quilômetro do local principal. A razão disso é que os beduínos, né, aqueles homens do deserto, haviam encontrado o jato alguns anos antes e vinham depenando do seu interior. Eles iam pegando as chapas para vender as sucatas e tal. À primeira vista não havia restos de humanos a bordo. Olha isso, agora que vem a parte interessante. Mas uma inspeção mais aprofundada, todavia, revelou ossos humanos moídos, pulverizados, empilhados no piso do avião. Quer dizer, eles encontraram seres humanos desintegrados.
Eles encontraram seres humanos transformados em pó. O que sobraram foram as cinzas dos ossos, como se eles tivessem sido cremados a uma temperatura altíssima, sentado na cadeira do avião, sem incendiar o avião. Tá? Quem é o ser humano que consegue fazer isso? Você não faz isso com álcool ou gasolina jogando em cima de alguém. Não existe isso daí. Né? Trabalho de ET. O maior desses ossos, disse Tom, pai da Teresa Drake, não era maior que um dedo polegar, quer dizer. Então, por exemplo, você não tinha fêmur, você não tinha crânio. Tanto é que eles chegaram, olharam para dentro do avião e pensaram que não tinha nada. Eles não encontraram um pozinho no chão, eram os humanos. Sei lá, os 4 ou 5 caras eram pó. E a nave pousou pacificamente, ou foi colocada, entendeu? Intacta no chão, devolvida. Né? Em 8 anos, eles certamente não teriam se desintegrado tanto. Nem mesmo animais ferozes teriam deixado fragmentos tão diminutos, disse Day, né? Michael Day, do St. Thomas Hospital de Londres. Né? Até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu para deixar os restos mortais dos tripulantes desta maneira. Quer dizer, se você deixar um cadáver apodrecer no mato, né? Ficam os ossos brancos intactos. E mesmo que vamos dizer, um leão, nem sei se tem isso lá no Egito, mas vamos dizer que um felino qualquer, uma ave de rapina, encontre os corpos, os ossos iam estar espalhados por toda parte, já brancos, 8 anos depois, na secura do deserto. Mas osso não desintegra tão rápido. A gente tem ossadas aí de 4, 5 mil anos, então não sobrar nada, entendeu? Indica uma desintegração artificial desses corpos, né? Esse Learjet de 79 no Cairo me parece assim um dos casos mais evidentes de, assim, junto com o Thomas Mantell daquele caso que ele foi perseguir Vênus, né? Perseguiu o UFO e se explodiu lá em cima, né? Existem casos de militares que foram abatidos por UFOs tentando atacar o UFO. Por algum motivo esse avião foi abatido. Os indivíduos que estavam dentro dele foram mortos por alguma nave atacou, né? Por qualquer motivo, não sei, entendeu? Quer dizer, a nave era um Learjet, quer dizer, não é uma nave militar. O Learjet ele é um aviãozinho particular de rico, entendeu? Não tem muito sentido. Certamente não atacaria um UFO se quisesse. Não é um caça, né? Então assim, a gente pode pensar assim que se foi um ET que fez isso por uma motivação maliciosa, sádica, vamos dizer. Não tinha uma razão lógica para fazer aquilo ali, né? Realmente é muito estranho. É como o caso do Barroso, né? Aquele cara em Quixadá que levou um jato, encontrou 3 ETs na estrada. Ele estava numa carroça, e inclusive eu estive em Quixadá, sei mais ou menos os lugares onde aconteceu tudo isso. E aí ele teve um apagão. Quando ele acordou, ele estava bem, mas com muito medo. E depois o cérebro dele começa a degenerar e ele começa a regredir a infância até morrer com o estado mental de um bebezinho, né? Esse caso Barroso, que inclusive a revista UFO investigou profundamente, é um dos grandes clássicos aí, né? E então, assim, por exemplo, às vezes acontece, não é frequente, né, o ET ser hostil, entendeu? Mas às vezes vai saber por quê. Eu acredito, no caso do Barroso, eu não sei se ele tinha uma arma. Se ele tentou apontar uma arma para os ETs, tentou usar de truculência, entendeu? A reação é imediata. Eu sei também do caso do seu Manga, lá em Piracicaba, que ele tinha um Rottweiler e ele foi abduzido por Greys, e o Rottweiler cismou de rosnar para um Grey. E o Grey espirrou um laser
verde na boca do Rottweiler. O Rottweiler caiu desacordado, até aí tudo bem. Quando acordou parecia estar bem, daqui a pouco o animal estava desenvolvendo um câncer. Morreu com câncer na boca, fulminante, assim, tipo 30 dias. Os Rottweilers são propensos ao câncer, né? As espécies de cães têm algumas especificidades, né? O Basset tem problema de coluna, o Rottweiler tem problema de câncer. Os cães menores vivem mais, os cães maiores vivem menos e tudo mais. Mas o ET contra-ataca, assim. O ET, ele tem uma... Isso pra mim prova que ele tem corpo físico, né? Ele tem uma vulnerabilidade. As pessoas falam assim, tem corpo físico, não tem corpo físico. Tem uma vulnerabilidade. Você se defende, tem uma vulnerabilidade, né? Entendeu? Então, por exemplo, por que eles atacaram esse laser jet? Não sei. Entendeu? Porque realmente, assim, não foi o objetivo de explodir a nave. Matou os humanos. A mesma coisa com o sumiço do avião de Narita, o 967 da Varig, né, de 79. Algumas pessoas alegam assim, teoria de conspiração já, que tinha um míssil ali, que os ETs capturaram o míssil, né, um míssil perigosíssimo, que era a carga do 96, a carga misteriosa do 967. Nunca foi declarado qual era a carga real daquilo, né? Nunca vamos saber, né? Entendeu? Você pode também alegar assim, o rádio falhou, o avião caiu. Quem for cético pode dizer isso. Mas quem me explica, por exemplo, no caso do Learjet do Cairo, encontrar cinzas humanas, 5, 6 montinhos de cinza onde estavam sentados os caras, né? Quem consegue fazer isso na Terra? Você consegue? Né? Quer dizer, eu já participei de uma cremação. Uma senhora, Dona Diva, ela foi cremada, muito querida, e a família recebeu as cinzas. E a gente teve a curiosidade de ver as cinzas. E tem fragmentos de ossos, sim, não é? A cremação humana não é tão eficaz assim. Fica um pouco de pedaços de ossos quebrados, queimadinhos, tal. Não fica pozinho, fragmentinho, assim. Fica um pouco... Às vezes fica um pouco tosco aquilo, entendeu? Eu não sei que temperatura eles usam na cremação, mas não chega a ser do grau desse Learjet, que as coisas viraram um pó, mesmo branco, cinza, né? Semelhante, mas ainda mais, né? E como fazer isso sem incendiar o avião, né? Você não pode nem fumar, você não pode nem acender, você pode fumar no avião, você não pode nem acender uma fogueira, nada. No avião corre o risco de explodir a nave, né? Tem combustível ali. Tá bom, pessoal? Então esse é o caso de aviões desaparecidos, né? 2 casos interessantes. Não vou abordar o Triângulo das Bermudas, que seria um assunto à parte, né? Um grande mistério, e são milhares, e também porque é tudo igual. Sumiu sem deixar vestígio, sumiu sem deixar vestígio, sumiu sem deixar vestígio, sumiu sem deixar vestígio, e não sai muito disso, né? Não esclarece nada, a gente só simplesmente fica registrando o mistério. Tá bom? É isso aí, pessoal. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico Namastê, e feliz 2014 para quem é filho de Iemanjá. Também nós estamos chegando no Ano Novo Chinês. Vai ser o ano do cavalo, né? Teoricamente mais suave que o ano da serpente, que foi o ano anterior. Tá bom? Namastê, pessoal. Tchau, tchau.